Fala, meus queridos, espero que esteja tudo muito bem por aí, e sem enrolação aqui você vai ver todas as continuações que já foram definitivamente confirmadas para 2025. Ou seja, não são novos animes ou adaptações, mas caso você queira ver também, tem um vídeo já no canal que eu vou deixar nos cards agora, fechou? Além disso, tem vários e vários animes que já estão em produção, mas não confirmaram que ano que vão lançar ainda. E se quiser saber de algum em específico, põe aí nos comentários que eu puxo aqui para vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Solo Leveling. A volta de Solo Leveling, com sua segunda temporada intitulada de Arise from the Shadow, algo como Erga-se das Sombras, já está confirmadíssima para janeiro de 2025, e essa que vai ser uma temporada com mais ação, mais luta, vai ter o Jinwoo usando os Cavaleiros das Sombras, e ele mostrando um pouco mais os seus poderes e levando as suas capacidades mais ao limite, com muitos personagens novos dando as caras e segredos sendo revelados. E a gente vai ter dois arcos principais nessa segunda temporada, sendo o primeiro que vai começar o anime do Portal Vermelho Rank S, onde ele vai lutar contra elfos de gelo, ursos de gelo e vários outros seres, e depois a gente vai ter o arco do Castelo Demoníaco, onde ele vai ir atrás do Elixir da Vida, coisa que ele já está procurando desde a primeira temporada, e lá ainda tem um grande boss que vai gerar mais embates ainda. Kimi no Koto ga Daisuki. Também segunda temporada desse anime onde o protinha Rentaro tem boa aparência, é inteligente, é habilidoso e bem popular. Só que o problema é que ele é super rejeitado. No mundo do amor, no caso, ele é um Zé Ninguém e acaba ganhando a sua 100ª rejeição consecutiva. Aí ele vai a um santuário e deseja finalmente conseguir uma namorada no ensino médio. Aí o deus do santuário aparece para ele e diz que ele vai encontrar um total de 100 almas gêmeas no ensino médio, ou seja, 100 garotinhas. E já no primeiro dia de aula ele conhece duas dessas almas gêmeas e ao longo da história mais e mais que se confessam para ele vão aparecendo. E aí começa a ter encontros com todo tipo de garota e confissões de amor para tudo que é lado, no meio de cenas de comédia até bem legais, e tem todo aquele harem de garotinhas em volta dele. Unnamed Memory. Essa lista tá cheia de segundas temporadas e aqui mais uma de um anime que foi bem interessante a primeira, mas terminou de uma forma que muita gente não entendeu nada. Mas a base da história é um príncipe que foi amaldiçoado por uma bruxa e nunca poderá ter filhos. Buscando uma cura, ele acaba indo atrás de uma outra bruxa, passa por vários desafios e se mostra ser bem overpower, e no final a própria bruxa e ele mesmo, vendo que não existe uma cura fácil para isso, o príncipe propõe que ela se case com ele e ela se torne sua esposa, porque ela poderia sim aguentar essa maldição. Ela acaba recusando, mas aceita ir morar com ele durante um ano para tentar achar a bendita cura, mas acaba mesmo gostando dele. Watashi no Shiawase na Kekkon. Que romancezinho mais gostosinho de se ver, é muito legal porque ele consegue transpassar muito o sentimento de felicidade pra gente que tá assistindo. Eu super indico esse anime. Ele se passa em um Japão por volta de 1800 ou algo assim, onde as pessoas, principalmente nobres, têm algum tipo de poder. Mas não é bem poderes, tá mais pra algo sobrenatural. Tipo ver seres sobrenaturais, conseguir fazer um foguinho, um golpe de gelo, mas nada tão extravagante. E a protagonista Miyu nunca teve nada e sempre foi humilhada, ridicularizada e tratada igual lixo pela família dela, que é o seu pai, madrasta e irmã. Por isso ela tem um olhar com zero esperança, fala baixo e vive se desculpando. Mas aí o seu pai diz que arranjou um casamento para ela com um chefe de uma família nobre que também é um comandante, que é conhecido por ser um cara frio, grosso e que até agora dispensou todas as suas ex-noivas. E quando ela chega lá, vê que realmente ele parece ser assim, tratando ela não mal, mas friamente, sem se importar com ela. Só que com o passar dos dias, ele começa a ver que ela não quer riqueza e fama igual às outras, que ela teve literalmente uma vida mais sofrida e que ela quer o bem dele. E começa a mostrar sinais de bondade, amor e coisas maravilhosas que é muito bom de se ver.
tudo que um romance precisa, e foge muito dos clichês por ser nesse tempo mais antigo e ter esses elementos sobrenaturais também. Além disso, ela é de uma linhagem forte que mesmo ela não tendo poderes, os filhos podem ter, e outras famílias queriam ter essa linhagem para eles. Por isso, depois que ficam sabendo que vai mesmo se casar e ela está sendo bem tratada, fazem de tudo para impedir e pegar a posse dela, além de várias outras tramas que tem ao longo da história, enquanto o senhor comandante vai protegendo ela e dando-lhe uma vida que ela nunca viu antes. Jibaku Shonen Hanako-kun. A história gira em torno de uma lenda urbana conhecida como Hanako-san, que é uma fantasma de uma jovem garota que assombra os banheiros das escolas e quem conseguir invocar ela tem um desejo atendido. E quando a protinha Nene vai tentar fazer isso, ela acaba descobrindo que na verdade a Hanako é o Hanako. No caso é um garoto e querendo ou não agora ela acaba se envolvendo com um mundo sobrenatural, tendo agora que ajudar o Hanako como se fosse sua assistente. E agora a gente tem a sua segunda temporada para janeiro de 2025. Ao no Exorcist Yosuga Ren. Uma continuação bem estranha porque a gente teve agora em janeiro de 2024 Ao no Exorcist Illuminati Ren. Agora em outubro o Ao no Exorcist Yuki no Hati Ren. E agora para janeiro a gente vai ter Ao no Exorcist Yosuga Ren. Que doideira, né? Um em cima do outro contando uma história direta, mas dividida em 3 partes, uma com um nome diferente. Sei lá, podia ser parte 1, parte 2, parte 3... Mas enfim, a história vai girar um pouco mais em torno da Izumo e continuar falando sobre o grupo Illuminati, que é liderado por ninguém mais ninguém menos que o Titio Lu. Essa organização é conhecida por seus experimentos com humanos e tem como objetivo reviver o Capiroto-san, além de fundir os dois mundos. E para complicar ainda mais, eles recebem uma declaração de guerra direto do próprio Titio Lu. Ishura. Esse anime que eu cheguei a postar um vídeo com uma cena de luta e o pessoal foi ao delírio porque não conheciam. E de fato não é uma obra tão grande assim, ou a sinopse tão boa, mas quando foram olhar, amaram. Esse anime obviamente não é para todos os gostos porque o formato de conto da história é bem diferente, pulando de um personagem para o outro sem muita explicação direito do que está acontecendo. Mas basicamente a gente tem aqui um mundo onde o rei demônio foi morto e ninguém sabe por quem. E tem pessoas que são tão fortes que conseguiriam realizar esse feito e são chamados de Shuras. Assim, com a identidade daquele que matou o rei demônio ainda sendo um mistério, esses Shuras agora travam conflitos e muitas lutas boas e bem executadas entre si, tudo para determinar quem é o mais poderoso e alcançar o título de verdadeiro herói. Kinnikuman. Uma história bem estranha com personagens mais estranhos ainda, mas enfim, aqui a gente tem Kinnikuman, que é quase que um super-herói, até descobrir que é o príncipe de um certo planeta e luta contra vários Jojins, basicamente seres de todo o canto da galáxia, e competindo em torneios para provar seu valor. E tem muita luta para tudo que é lado, seres fortíssimos, e é uma história que trabalha muito a questão da amizade e trabalho em equipe. Enen no Shoubutai San no Shou. Teremos a tão esperada volta de Fire Force, que será dividida em 2 partes, uma para abril de 2025 e outra no início de 2026. Basicamente vai abordar os temas falando e explicando mais sobre alguns mistérios sobre o grande cataclisma, qual e o porquê dessa conexão do China com o Evangelista, quais são os seus verdadeiros planos, e a gente também vai ter novos poderes sendo mostrados, mais lutas intensas contra mais infernais e outros seguidores do próprio Evangelista. Shoushimin Series é sobre uma garota obcecada por doces e um garoto que tem o hábito meio que de se meter no problema dos outros porque ele é muito bom em desvendar algo. Imagine que ele é um Sherlock Holmes, e dos bons, e que por acaso ambos se tornam amigos para se ajudarem um ao outro a quebrar seus hábitos ruins e se tornarem pessoas mais normais. A história em si é um slice of life, bem lento, mas muito bonito, falando da animação, que cuida bastante os detalhes e inicialmente parece meio perdida a história. Só que aos poucos vai se encaixando, vai ficando mais agitada, não a ponto de virar algo com ação, mas tem uma história com mais mistérios e a química dos dois personagens é muito bom de se ver. O problema é o final, que deixou um gosto bem amargo e uma certa decepção, mas tudo pode mudar com uma segunda temporada, né?
Aldnoah Zero. Esse vai ser um OVA, ou OVA, como preferirem, do anime do mesmo nome, Aldnoah Zero, que já tem 2 temporadas do tema mecha sci-fi militar. A treta toda aqui é quando os humanos conseguiram colonizar Marte, só que eles acabaram achando uma tecnologia lá muito mais avançada do que tinha na Terra. E a partir daí temos a divisão do povo de Marte contra o povo da Terra por várias questões políticas. E depois de um cessar-fogo, a princesa de Marte vem para a Terra, mas acaba sendo assassinada e o Protein acabou vendo tudo isso. Mas agora ele vai ter que defender a Terra dos ataques do pessoal de Marte. O grande ponto aqui é a arte, que é bem bonita, e principalmente a parte sonora, que é maravilhosa, muito acima da média. O restante, ok para meia boca. Yakunara Muck-Up Mu. Aqui a gente tem um filme de um anime que já tem 2 temporadas e também pouco mais de 10 minutos cada episódio. E na real, é sobre garotas fofinhas fazendo canecas de cerâmica. A história são literalmente canecas. Não temos canecas, então fazemos canecas. É assim que temos canecas. Coloridas, canecas exclusivas e também canecas normais. E a menina da caneca principal descobre que sua mãe morta fazia canecas. E ela usa as canecas para descobrir sobre sua mãe e suas canecas e por que ela fazia canecas. Kaiju número 8. Aqui a gente tem confirmada a segunda temporada de Kaiju número 8 para 2025. Provavelmente da metade para o final do ano, e ainda a gente não tem nada sobre o que vai ser a história ou até onde vai adaptar no mangá. Mas pegando como base a primeira temporada, a gente sabe que eles deram uma rushada na história, ou tá mais para tirar coisas não tão importantes, para focar mais na história mais limpa. Por isso que foi um anime com uma trama se desenvolvendo mais rapidamente e de uma maneira mais fluida. Sendo assim, acredito que uma segunda temporada tenhamos muitas grandes revelações e, obviamente, mais confrontos. Kaiju número 8, Hoshino no Kyujitsu. Ainda na mesma pegada, a gente vai ter um episódio especial falando especificamente sobre o Capitão Hoshina. Olha que legal. Ainda não foi dito sobre o que vai se aprofundar, mas sendo o Hoshina, já é algo bem bacana. Dr. Stone Science Feature, que foi confirmado até meio recentemente, e a princípio essa 4ª temporada vai ser dividida em 3 partes, sendo pelo menos uma delas para 2025 e as outras 2 ainda não confirmadas para quando. Mas vai ter todo esse volume porque vai ser a adaptação final do anime. Kakou no Inazuke, segunda temporada do anime, onde um garoto e uma garota, vulgos protas, que têm vidas muito diferentes, até descobrirem que eles foram trocados ao nascer. E porque sim, suas famílias decidiram que a melhor solução é um noivado entre os dois. E mesmo que de início acabem resistindo a isso, ao decorrer, eles vão passando por situações engraçadas, descobrindo ou desenvolvendo sentimentos um pelo outro e aparecendo mais personagens para se enfiar ali no meio e formar um harem. Kanojo Okarishimasu. A 4ª temporada agora desse anime, onde um garoto de 20 anos acaba terminando com sua ex e por isso acaba ficando desolado e solitário. E ele decide usar um aplicativo para alugar uma namorada. Para sua surpresa, sua namorada de aluguel é uma garota super bonita e perfeita em tudo que faz. Só que tudo acaba virando uma bagunça quando a avó dele acaba ficando doente e ele leva sua namorada de aluguel junto para visitar ela. E a avó fica super encantada, achando que finalmente encontrou uma nora. E para manter as aparências, ele continua alugando a mesma garota. E ao longo disso, as coisas vão começando a se complicar cada vez mais, até começar a aparecer mais e mais garotas, e até mesmo sua ex tentando reconquistá-lo. Sentai Daishikaku, o anime dos Power Rangers Overpowers e nada humildes, que tacam o foda-se, vem para uma segunda temporada, mas que estava planejado já para ter 2 desde o início. Kusuria no Hitorigoto, contando a história de Mau Mau, uma jovem que é bem inteligente e que é sequestrada e forçada a trabalhar como uma serva no Palácio Real, isso se passando na China antiga. Com suas habilidades em medicina e sua mente super evoluída, ela acaba se envolvendo em várias intrigas políticas e segredos do palácio enquanto tenta sobreviver em meio a esses perigos constantes. E combina drama com mistério, romance e um cenário histórico com uma animação muito bonita, som e tudo que há de bom.
tanto que a primeira temporada teve uma incrível nota de 8.9. Isso é muito raro nos dias de hoje. Bye Bye Earth terá sua segunda e provavelmente última temporada, contando a história de uma garota que se vê ser a única humana de fato naquele mundo, isso porque todo o resto são meio animais e acabam tendo um certo preconceito e desprezo por ela por não ter nenhuma característica de animal, e segue a sua jornada para se encontrar, digamos assim, enquanto passa por várias e várias situações. Kakuryo no Yadomeshi, segunda temporada de um anime onde conta a história de uma garota que foi abandonada por sua mãe quando era criança e tem a habilidade de ver ayakashis, ou espíritos. E após a morte do seu avô, ela fica como responsável a pagar uma dívida de 100 milhões de ienes que ele contraiu com um deus ogro. Então ela decide resolver as coisas por conta própria, abrindo um restaurante para os ayakashis para pagar a dívida. A série segue então a sua jornada enquanto ela leva sua vida junto a dos ayakashis através da sua culinária e em meio a um tema de romance. Mahou Shoujo Madoka Magic, o quarto filme de um anime de Mahou Shoujo, ou seja, garotas mágicas que lutam contra monstros, outras garotas e até pessoas ruins. Só que esse não é voltado para aquele enredo coloridinho e fofinho. Tem mais drama, sangue e uma trama bem mais densa. Windbreaker. Teremos a volta desse anime incrível e maravilhoso, e eu sou suspeito para falar, mas eu simplesmente coloquei ele como topo de lista desse ano, e eu gostei muito desse anime. Que fala sobre um garoto que, por ter uma certa característica que deixou ele com o cabelo e um olho de uma cor diferente, todos acham que ele é um delinquente e meio que humilharam ele a vida toda. Só que ele é ridiculamente forte e gosta de resolver tudo na base da porrada. Até que ele vai para uma cidade onde tem escolas que são para delinquentes e que o mais forte pode ser quase que um líder daquela escola. Só que quando ele chega na escola que se matriculou, essa em particular é um tanto diferente, porque eles não brigam entre si, mas sim protegem a cidade de gangues e todo tipo de gente ruim. E tem fortes laços de amizade entre si, o que vai se intensificando com a chegada do nosso protinha e gera muitas cenas de ação incrivelmente boas e maravilhosamente bem executadas, e uma parte de drama bem legal também. Jujutsu Kaisen Kaigyoku Gyokusetsu. Nada de tão interessante, a princípio a única informação é que vai ser um compilado das últimas partes do anime em filme, mas sem nada de tão novo assim. Mas acho que é legal ver, até porque vai mais um tempinho aí até a gente ter de fato uma nova temporada. E, incrivelmente virou moda agora fazer filme puxando o final de uma temporada ou o final de uma e o início de outra, né? É uma coisa que a gente vai ver bastante futuramente. Kimetsu no Yaiba Mugen Jouhen. Esse que ainda não foi de fato confirmado para 2025, mas uma avaliação legal que a gente pode fazer aqui é olhar para trás e ver que desde o seu lançamento, Kimetsu no Yaiba não pulou um ano sequer, ou seja, não ficamos nem um ano sem algo de Kimetsu no Yaiba. Por isso, somado ao fato da última temporada ter sido algo mega rushado, fraquinho e com poucos episódios, e com uma animação que passou um pouco de vergonha, porque parece que deram um Ctrl+C, Ctrl+V nos bonecos e só trocaram os cabelos, favorece mais ainda o fato de que a produção já estava, desde então, trabalhando mais na continuação, no caso, os filmes, sendo que o primeiro pode muito bem chegar ali por outubro de 2025. Não esquece de deixar aquele comentário maroto, dar um joinha no vídeo, caso tenha curtido, ou por piedade também. E se inscrever caso não seja inscrito. Meu muito obrigado e valeu!